Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de português, tá? Livro de português. Nós iremos fazer da página 42 até a página 48, ok? Nós também iremos utilizar o caderno de português. Nós vamos trabalhar de forma simultânea. Nós vamos ler, tá? Um texto de interpretação. Nesse textinho, nós temos 3 perguntas orais e eu vou fazer um pedido para vocês. Como o texto é um texto muito rico, né? Nós vamos aproveitar a leitura desse textinho. Vocês, no caderno de português, farão um cabeçalho e irão escrever essas 3 perguntinhas e responderem. Vocês farão um cabeçalho, aí vocês vão colocar livro de português, páginas 40 e 42, pergunta e resposta. E coloca, né, que é esse textinho aqui é uma biografia, tá? Uma autobiografia do cartunista Ziraldo, ok? Aí você põe como título, vai estar mandando tudo no ClassZap direitinho. E aí, vocês irão copiar essas 3 perguntas e irão responder no próprio caderno, tá? Por quê? A Pro não consegue, não são todas as atividades que a Pro vai pedir dessa forma, mas em algumas eu acho importante, porque tá vendo, ó? Nós não vamos conseguir discutir esse textinho, e aí fica muito vago. Então, vocês podem copiar essas 3 perguntinhas e responder no caderno. No caderno também, vocês farão uma outra atividade, que é da página 47 e 48, mas a Pro já vai explicar depois de explicar as lições do livro, tá? Então, vou explicar as liçõezinhas do livro. E depois, no caderno, a Pro vai explicar essa outra atividade, ok? Então, vamos lá. A Pro vai começar lendo aqui, ó. Me acompanhe, tá bom? Uma nova leitura. Você lê um trecho de uma biografia que conheceu um pouco da infância da escritora Ruth Rocha. Agora você vai ler uma autobiografia, um texto em que o cartunista Ziraldo conta um acontecimento marcante ocorrido em sua própria infância. Então, nós já lemos, né, a biografia da Ruth Rocha, para eu ler com vocês, que foi aquela que nós fizemos a interpretação de texto, né? Não é uma atividade anterior, foi a primeira atividade deste capítulo. Então, agora, nós vamos ler essa autobiografia do cartunista Ziraldo, ok? E aí, vocês farão dessa forma, para não ficar vazio, né? Não ficar aquela resposta aleatória depois de ler um texto muito rico, vocês farão no caderno. Então, vamos lá, acompanhem comigo, usando aí, ó, o dedinho, vão lendo junto comigo. Em janeiro de um ano qualquer, e é aqui que realmente começa a história, que ao meu modo vou contar a vocês. Chovia muito na noite escura, mas os relâmpagos que clareavam o céu deixavam ver o homem sobre o cavalo, comandando a caravana. Ó, essas palavrinhas que tem um risquinho embaixo, que é sublinhada, ela tem o seu significado na parte de baixo, tá bom? Depois vocês leiam os significados. Por exemplo, caravana, grupo de pessoas que viajam juntas, ok? Vamos continuar. Meu avô, jovem ainda, estava começando a vida que a transformaria no patriarca de uma vasta família. Eu era seu primeiro neto e, junto com toda a sua família, estávamos mudando da cidade onde nasci para um povoado onde uma nova vida iria começar. A chuva era muito forte, mas meu avô estava protegido por sua enorme capa gaúcha,
que cobria também o dorso do animal que ele montava. Contra a luz dos raios, a silhueta que desenhava parecia ser a de um só animal, tá? Então, ó, lembrando que as palavrinhas grifadas, vocês leiam o significado, ok? Acomodado sobre a cabeça do arreio, na altura dos meus 3 anos, eu ia encolhidinho sobre a capa que cobria o avô e o cavalo. Ia ouvindo tamborilar na chuva, caindo sobre a grossa gabardine que a sua capa era feita. Paciente, o avô explicava ao menino curioso. É a chuva, meu filho, tocando sua música. Sua voz parecia vir do céu lá fora. Meu avô havia conseguido um emprego para o meu pai, seu genro, e estava levando a família inteira para a vila à margem do grande rio. Até morrer, ele ia comandar todos nós. Convivi com esse homem por quase 50 anos. Toda vez que ouço a chuva tamborilando no telhado, sinto uma enorme sensação de aconchego e segurança. Sei que meu avô está velando por mim. Tá vendo? Olha que autobiografia bonita, né? Então, o Ziraldo, que é um cartunista, ele faz bastante livros, né? Infantis. Ele está contando uma história aqui da vida dele. Ele mesmo está contando, né? Então, olha que bacana. Aí na parte de baixo, nós temos 3 perguntinhas. A primeira perguntinha é: que sensações você teve ao ler esse fato que ocorreu na vida do cartunista? Né? Então, ele está contando uma experiência muito gostosa, uma experiência boa da vida dele, né? Que tem um personagem muito importante que é o seu vovô. Então, vocês irão copiar a pergunta e irão responder uma resposta pessoal, né? Tá perguntando quais são as suas sensações, o que você sentiu, né, ao ler esse fato que ocorreu na vida do cartunista. 2. O que você acha que Ziraldo sentia durante a viagem que narrou nesse texto, né? Qual é a sensação que ele passa? O que ele estava sentindo nesse período de viagem? E 3. Você viu que quem escreveu a biografia de Ruth Rocha foi Adálio Dantas, ou seja, não foi ela que escreveu, né? A biografia dela foi escrita por uma outra pessoa. O texto que você acabou de ler foi escrito pelo próprio Ziraldo e é uma autobiografia. Sabendo disso, responda. Qual é a diferença entre a biografia e uma autobiografia? Tá fácil, né? Se nós analisarmos aqui, a biografia dela foi escrita por uma pessoa de fora. E a autobiografia é quando a pessoa está escrevendo, né, sobre a própria vida. É como se eu estivesse contando, né? Quero contar um trecho da minha vida. Então, vou escrever, estou fazendo uma autobiografia da minha vida. Se uma pessoa de fora Nathalie quer escrever um trecho da sua vida, então é uma biografia, estão fazendo uma biografia da minha vida, tá bom? Então, caderninho de português, tá? Bem bonitinho, caprichem na letra, na escrita, que eu sei que vocês são 10. Página 44, ó. Letras G e J, tá? Então, nós vamos aí observar, né, a diferença das duas e às vezes a semelhança dela nas palavras, tá bom? Então, prestem bastante atenção. Essas palavras, quando escritas, têm que ser bem analisadas, porque confundem, né? Então, quando... e ainda mais, quando tem o mesmo som, elas são seguidas das vogais E e I, elas têm o mesmo som, né? Então, nós temos que ficar atentos para saber se escreve com G, né, do gato, ou com J da jiboia, ok? Vamos lá. Leia um texto da 4ª capa da biografia de Graciliano Ramos, que conta um pouco sobre a infância desse escritor, tá?
Então, ó, aproveitar lendo aqui com vocês, ok? Aqui tem algumas perguntinhas que não serão necessárias fazer no caderno, tá? E aqui nós vamos responder algumas atividades. Aos 10 anos, Graciliano descobriu um tesouro. Era a biblioteca do dono do cartório, o tabelião Jerônimo Barreto. Ele passava pela calçada, espichando os olhos para a sala, onde uma grande estante exibia encadernações coloridas. Namorava os livros de longe, até que um dia tomou-se coragem, bateu à porta e pediu: o senhor me empresta um livro? Adálio Dantas apresenta Graciliano Ramos como uma criança tímida e sonhadora, mas também determinada e batalhadora. Foi a aridez do Nordeste brasileiro que o menino Graci fez as primeiras descobertas sobre o mundo. E apesar de ter enfrentado muitas dificuldades para aprender as letras, encantou-se com os livros, tornando-se, mais tarde, um dos maiores escritores de nosso país. Olha que bacana, né? Então, aqui nós temos uma biografia, né, do Graciliano Ramos. E no que ele estava interessado, o Graciliano? Ele passava, né, e olhava uma estante bem colorida. Ele gostava muito da leitura, como a Pro sempre fala. Leitura é muito importante. Então, aqui tem duas perguntinhas para nós, tá? Não precisa fazer no caderno. Qual é o tesouro que Graciliano Ramos descobriu aos 10 anos? Acabamos de falar, né? Esse tesouro é aquela estante colorida, cheia de livros que chamou a atenção dele. Então, ele tomou coragem, bateu na porta e falou: o senhor me empresta um livro? Né? Olha que legal. B. O autor da biografia de Ruth Rocha, Adálio Dantas, também escreveu a biografia de Graciliano Ramos, como Adálio Dantas. Como que o Adálio Dantas apresenta o menino em seu texto, né? O que ele fala a respeito dele? Como que ele apresenta? Ele é um garoto, né? Um garoto tímido, um garoto, né? Sonhador. O que tá falando aí para nós? Também irão responder oralmente, não precisa copiar, ok? De acordo com o que o livro pede. Na página 45, leia algumas palavras retiradas do texto da página anterior e contorne as que possuem o som de J, tá? Então, ó, mesmo que elas sejam escritas com G, nós vamos prestar atenção no som. Então, observem, nós temos 4 palavrinhas retiradas do texto, tá? E nós vamos circular, olha como que o enunciado tá pedindo. Então, nós vamos circular as palavras que possuem o som do J, ok? Então, ó, Jerônimo. Jerônimo tem som de G, né? Ou de J. Então, aí você vai pensar e vai circular. Ó, agora presta atenção na segunda palavrinha. Graciliano. Graciliano tem som de G ou som de J? Terceira palavrinha. Longe. Longe. Tem som de G ou som de J? E, por último, quarta palavrinha, coragem. Tem som de G ou som de J? Então, leia algumas palavrinhas retiradas do texto da página anterior e contorne as que possuem som de J. Uma dica. Nós temos 4 palavrinhas. 3 tem som de J, ok? 3. Uma vai ficar de fora. Leia mais algumas palavras, depois pinte aquelas que a letra G tem som de J. Agora é ao contrário, tá? Então, o G, ele tem som de J, não é parecida com a anterior. Então, ó, vamos prestar atenção. O G tem som de J. Gelo.
Aí você vai fazer um xizinho, tá bom? Você pode pintar marca primeiro com um xizinho pra ter certeza, antes de pintar. Porque às vezes vocês pintam, aí depois quer mudar, né? Aí é ruim de apagar. Então, primeiro faz um xizinho e depois pinta o retângulo, ok? Gelo. Ó, essa dica da professora é muito importante. Por quê? Quando o som das palavras, que elas são seguidas pelas vogais E e I, elas têm o mesmo som, letra G e letra J, ok? Então, ó, leia mais algumas palavras, depois pinte. Então, G que tem som de J. Gelo, né? Para você ter a certeza se o som é de J ou de G, fala a família, tá? Por exemplo, gelo. Se nós fôssemos pensar na família do G, né? Nós falamos gagogu, né? E G e G. E se for na palavra, na família do J, já, Jé, Gi, Joju, já, Jé, né? Então, ó, tem que prestar atenção falando a família para ver se tem coerência ou não. Galo, né? Galo não tem nenhum som de J. Fica a dica da Pro. Girafa. Cogumelo. Gentil. Geleia. Gude. Gema. Giz. Lagoa. Prestígio. Gota e gaveta. A dica da Pro se ela for seguida de E e de I, das vogais, elas têm o mesmo som, ok? Então, vamos lá. 4. Complete as palavras abaixo com a letra G ou J. G de gato ou J. Dica, você pode consultar o dicionário se você tiver dúvidas na hora de completar as palavras, porque nós não lembramos sempre de todas as palavrinhas, né? E aí, nesse momento aqui, confunde bastante a cabeça, né? Então, gera uma certa dúvida aí. Então, olhem o dicionário se vocês tiverem dúvidas, tá? Então, vocês irão completar com a letra G ou a letra J. Gibi, laranjeira. E ainda mais quando elas forem seguidas das vogais E e I, porque elas têm o mesmo som. Então, se nós formos falar aqui de uma palavrinha que tem seguida, ou seja, o J, ou seja, o G, seguido da vogal E e I, vai ter o mesmo som. Então, vocês podem se confundir. O dicionário é um grande aliado para vocês definirem a palavra direitinho. Gibi, laranjeira, estrangeiro, pajé, majestade, religião, imaginação, giló, gelado, jeito, ferrugem, viagem, imagem, privilégio, jiboia, mágico, cerejeira, miragem, gesso e lojista. Você teve dificuldade para completar as palavras acima? Com certeza, que nem a Pro falou, não é tão simples quanto parece. Tem palavras que são bem óbvias, que nós estamos acostumados a usar no nosso dia a dia. Mas tem palavras que confundem, sim. Pode parecer simples, completa com G ou com J. Mas confundem, então usem o dicionário. Então, a perguntinha oral que tá fazendo aqui. As palavras G e J têm o mesmo som quando são seguidas das vogais. O Pro já falou diversas vezes aí, tá? Então, prestem atenção para completar duas vogaizinhas aí que a Pro falou diversas vezes no texto. Página 46. Encontre e pinte no diagrama as palavras escritas com as letras G e J, tá? Aí nós temos 7 palavrinhas, tá? Somente as palavras que possuem G e J. Tem outras palavras aí, mas essas, por enquanto, nós não vamos circular. Então, vai circular somente as palavras
com G ou com J. Circula e pinta, tá, pessoal? A Pro gosta que pinta para poder conseguir visualizar bem. Ainda mais quando vocês tirar a fotinha para mandar pra Pro. Então, lembrando, quantas palavrinhas são? 7 palavrinhas. Essas palavras irão completar as lacunas das frases abaixo. Então, é muito importante que você circule as palavras corretas, senão você não vai conseguir completar embaixo. Então, ó, na parte de baixo tá escrito assim, ó. Agora complete as frases abaixo com as palavras que você encontrou, tá? Fui ao cinema com a minha mãe, nós assistimos a um filme que tinha um... Aí você vai completar com uma das palavrinhas que você encontrou acima. Meu avô gosta muito de passear em seu... tananana, azul. Meus vizinhos são irmãos... tananana. D. Quando eu visito os meus primos, como a... tananana, deliciosa que a minha tia faz. E. Eu gosto de... tananana, de todos os sabores. F. Ontem fizemos bonequinhos de... tananana, na aula de arte. G. Sexta-feira nós temos aula de... tananana. Então, complete com as palavrinhas escritas aí no diagrama. Pessoal, até então aqui tá super fácil. Agora, nós vamos fazer no caderno de português a biografia. Olha só, vocês poderão escolher. Então, a Pro vai ler para vocês. Essa atividade será feita no caderno, ok? Tem uma parte que fala aqui que você pode usar o caderno como rascunho, mas nós não vamos usar o caderno como rascunho. Você pode fazer e apagar, claro, mas nós vamos usar o caderno para deixar no caderno. Então, vocês já fizeram um cabeçalho na primeira atividade que a Pro pediu, e agora vocês irão escolher que biografia que vocês farão. Então, ó, prestem atenção. O texto que você leu da seção leitura deste capítulo é uma biografia que apresenta um pouco da infância da escritora Ruth Rocha. Agora você vai escrever uma biografia de uma pessoa famosa ou de alguém de sua convivência e apresentá-la aos colegas da turma. Por enquanto, nós não vamos apresentar, tá bom? Mas, em alguma aula de live, a Pro pode pedir, tá? Então, caprichem nessa biografia. É muito provável, na próxima semana, nós temos já preenchido de atividades. Mas na outra pode ser que a Pro peça para vocês lerem em uma quinta-feira, ok? Então, caprichem nessa biografia. Então, você vai escolher ou alguém famoso, ou você pode escolher uma pessoa da sua família. Ah, vou fazer a biografia da minha mãe. Então, você vai contar um pouquinho da história da vida da sua mãe, um trecho, tá? Não é a vida inteira, é um trecho. Então, observe. Para planejar a biografia. Para o planejamento, siga os itens abaixo. Escolha se você vai escrever a biografia de uma pessoa famosa, como um escritor, um atleta, um músico ou de alguém da sua convivência, como um amigo ou familiar. Se escolher uma celebridade, verifique se já existe uma biografia publicada sobre ela, para consultar os fatos mais relevantes. Se escolher alguém de sua convivência, marque um horário para conversar com a pessoa. Nós sabemos que agora tá um pouco difícil, né? Da gente combinar com uma tia, que às vezes mora distante. Então, você pode fazer com alguém da sua casa, da sua convivência, tá bom? Ou a mamãe, ou o papai, ou se você mora com a vovó, você pode fazer com alguém da sua convivência, a tia, quem vocês quiserem. Aqui é um trechinho de um livro, né? Olha só, um dos principais músicos brasileiros, Villa-Lobos, foi um grande compositor e maestro do nosso país. Conheça a história desse menino que se encantou pela música desde muito cedo. Então, aqui é uma dica de livro, ok? Virou. Vamos continuar na nossa biografia aí.
Vamos colocar em prática. Então, nós já temos um exemplo aqui, ó. Olha que bacana. Eles já deram um exemplo para vocês iniciarem essa biografia. Então, é importante vocês colocarem um título, tá? Para essa biografia, né? E vocês dão continuidade. O título aí fica ao critério de vocês. E dão continuidade falando o nome e sobrenome da pessoa, né? Nasceu em que local, o ano, tá? Que a pessoa nasceu. Durante a infância, você vai falar um pouquinho da infância da pessoa. Essa pessoa é conhecida por escrever o que a pessoa faz profissionalmente e pelo que ela se destaca, né? Se você quiser, olha, minha mãe trabalha em tal lugar, né? E explicar um pouquinho da vida profissional, tá? Antes disso, um pouquinho da infância, coisa breve, tá bom? Não precisa escrever a vida inteira. São os trechos pequenos. Escreva um rascunho da biografia, aqui tá falando no caderno, só que aqui no caderno a gente vai pôr em prática. Você pode seguir o modelo apresentado e acrescentar outras informações que achar importantes ou interessantes. Mostre seu texto ao professor para que ele faça as correções necessárias. Na verdade, a prof já vai fazer a correção mesmo do texto, tá? Se achar pertinente pontuar, então, na verdade, você já vem com o texto pronto. Esse trabalho seria feito em sala de aula. Arruma aqui, põe ali, né? Vocês pensando e fazendo a biografia de alguém, vocês iriam montar em casa, trazer para protar. Então, vocês me tragam, a prof vai ler, e aí se precisar mudar algum lugar, só que as informações vocês que trarão, tá? Em seguida, passa limpo em uma folha avulsa, isso não será necessário, tá? Vocês farão direto no caderno mesmo, caderninho de português. E aqui tá falando sobre a apresentação. Então, que nem a prof falou, a semana que vem nós já temos completa, que nós vamos terminar de ler o livro, e um dia a gente se dedica a realizar uma atividade, e na outra semana, pode ser que nós consigamos na quinta-feira fazer a leitura dessa biografia, ok? Aí cada um vai ler a sua biografia na live de quinta. Não, nem essa semana, nem a outra. Ainda a outra prof vai avisar. Mas aí você já deixa em pronto. Então, essa será a nossa apresentação. Porque aqui dá outras dicas, né? E verifica o seu desempenho. Aí é uma análise sua, não é da pro, tá? Pesquisei a vida da pessoa biografada. Aí você pesquisou, mais ou menos? Não pesquisei, né? Escrevi a biografia seguindo o modelo apresentado. Então, você seguiu o modelo? Mais ou menos, pro. Não segui. Procurei uma outra forma de fazer. Consegui apresentar a biografia aos colegas? Aí você deixa essa parte em branco que nós iremos apresentar nessa live, ok? Então, por hoje é só, tá bom? Dediquem-se a realizar essas lições com bastante capricho, com uma escrita bem bonita. Tenho visto bastante a evolução de vocês, né? Apesar que de longe a Pro tem olhado as lições, tenho observado nas lives as leituras e tô bem feliz de ver a evolução, super desinibidos aí para ler, né, para falar, participando de alguma forma. Fico muito feliz, tá bom? Então, um beijo e até amanhã.